Nesse vídeo a gente conversa um pouquinho sobre a modalidade de comunicação via tomada de diagnóstico do QS3. Todo carro ele possui uma tomada chamada tomada OBD, que é a mesma tomada utilizada pela concessionária ou por uma oficina mecânica para fazer a leitura de dados e de falhas daquela central. E é através dessa mesma tomada que a gente consegue fazer a leitura da memória da central de injeção eletrônica. A comunicação via tomada de diagnóstico, ela veio para facilitar a nossa vida. Aquele carro que a gente consegue fazer leitura e gravação via tomada de diagnóstico, naturalmente já passa uma segurança um pouco maior, porque é uma comunicação mais segura, é uma comunicação mais tranquila, a gente não precisa nem abrir o capô do carro para se comunicar com aquele módulo. E além da segurança, é claro que ainda existe a questão do tempo. Como a gente elimina o procedimento de ter que remover a central, abrir a central, fazer solda dentro do módulo, automaticamente a gente também já ganha tempo. A gente economiza no tempo, agilizando o serviço de remap para o teu cliente. Mas apesar de a gente falar de uma categoria que se comunica via tomada de diagnose, alguns desses protocolos também possibilitam, também permitem a comunicação direto pelos pinos da central. Isso pode ser bem interessante para aquele cliente que é, por exemplo, de uma outra cidade e que não tem a possibilidade de levar o carro até você. Mas ele pode, em alguns casos, dependendo do sistema de injeção, tirar a central do carro e te mandar apenas um módulo para você reprogramar. Então, se você tem ativado na sua ferramenta para esses casos o grupo para comunicação via tomada de diagnose, você também consegue atender esse cliente. Lembrando que existem exceções. Tem casos em que a gente precisa do carro para poder fazer a comunicação diretamente pela tomada de diagnóstico. A maioria dos protocolos de comunicação via tomada de diagnose, eles fazem a comunicação com a central através de 3 etapas. Primeiro, o protocolo ele vai fazer uma leitura de ID, que é a leitura da numeração daquele módulo. Ele faz a leitura, por exemplo, de número de hardware, de número de software e também, em alguns casos, da numeração do chassi do carro, por exemplo. A segunda etapa é fazer a leitura da memória original. Nesse momento, ele vai ler os dados de mapa para modificação e salvar essa informação lá no nosso computador. Esse é um arquivo que a gente consegue abrir num software de remapeamento e, partindo dele, desenvolver um acerto novo para aquela central. E o terceiro passo é a gravação de um novo arquivo modificado, ou seja, daquele arquivo que foi desenvolvido num software de remapeamento, um arquivo novo, potencializado, que vai ser gravado na central de injeção. Mas também existem algumas exceções, onde a gente não consegue fazer a leitura da memória original dessa central. Para esses casos, o protocolo de comunicação OBD, ele passa a ter apenas 2 etapas, que é a identificação da central, fazendo apenas a leitura da numeração de hardware e de software, e a gravação de um novo arquivo modificado. Nesses protocolos, a gente não tem a possibilidade de fazer a leitura da central. São exceções, mas existem alguns casos. E para esses protocolos, ao invés do equipamento fazer a leitura do arquivo original, ele faz o que a gente chama de leitura virtual. A leitura virtual é quando o equipamento tenta, depois do procedimento do ID, fazer comunicação com o banco de dados da Alientec e tentar localizar lá no banco um arquivo original de um outro veículo compatível com aquela central de injeção. Quando o protocolo consegue localizar um arquivo compatível, ele faz o download desse arquivo para o seu computador e é esse arquivo que você vai usar como base para desenvolver um novo acerto e gravar na central de injeção. O banco de dados utilizado para armazenar os arquivos de leitura virtual é um banco de dados extremamente seguro e lá só estão cadastrados arquivos que são 100% originais e também 100% compatíveis com a central de injeção que você precisa gravar. Podem haver situações em que não existe um arquivo original lá no banco de dados de leitura virtual cadastrado. Nesses casos, onde a gente faz o ID e o equipamento não consegue localizar nenhum arquivo original compatível, a recomendação é que a gente remova o módulo e faça a leitura dessa central com os protocolos de bancada. Mas pode ainda haver exceções onde a comunicação em bancada ainda não é permitida. Como eu já falei anteriormente, não existe uma regra de comunicação.
Alguns veículos a gente pode fazer a leitura e a gravação via tomada de diagnóstico, alguns a gente pode fazer em bancada, alguns através das duas modalidades, mas dentro de cada modalidade também existem algumas regras que precisam ser seguidas. Todas essas informações a gente encontra dentro do software do QAS3.